Seguido de O Morro dos Ventos Uivantes, A Noiva era um dos filmes em que eu estava mais ansiosa para assistir em 2026 e eu estou gravando esse vídeo para dar minha opinião e a nota que eu dei pro filme. Bom, no começo do ano, logo em janeiro, eu assisti Frankenstein do Guillermo del Toro, que inclusive está na corrida pelo Oscar. Não foi um dos filmes favoritos da temporada, na minha opinião, mas eu reconheço a grandiosidade dele e eu queria assistir por pura curiosidade, por ser fã realmente da história, mas o que eu estava realmente animada é pela versão da Noiva de Frankenstein, A Noiva, de 2026, e eu fui à cabine de imprensa com altas expectativas, até por conta da motivação da diretora por fazer essa obra, então eu achei super interessante trazer todo esse pano de fundo, esse contexto para vocês e dar minha opinião sobre o filme também. Sobre o que é A Noiva. O filme de 2026, A Noiva, The Bride, é um romance gótico inspirado no filme A Noiva de Frankenstein, de 1935, que é a continuação do clássico estrelado por Boris Karloff em 1931. Na história, o solitário Frankenstein, feito por Christian Bale, viaja para Chicago dos anos 1930 para contatar a cientista pioneira Doutora Ephronia, feita pela Annette Bening, e lhe pedir que crie uma companheira para ele. Os dois revivem uma jovem assassinada e a noiva, feita pela Jessie Buckley, nasce. A releitura apresenta a noiva como uma mulher que busca identidade e provoca um movimento social radical na época. Vale mencionar, inclusive, que a noiva de Frankenstein deixou um legado importantíssimo ao se tornar um ícone feminista, já que o arco da personagem é ser traga à vida com o único objetivo de ser a companhia de Frankenstein. Além disso, uma motivação que é realmente muito pertinente quando se leva em consideração a motivação da diretora para criar essa obra, essa releitura, essa nova versão, foi realmente ter assistido ao filme de 1935, A Noiva de Frankenstein, e perceber que a protagonista, que seria a protagonista dessa versão, dessa continuação de Frankenstein, havia só 2 minutos de tempo de tela e nenhuma fala sequer durante o filme todo. Então, essa é a maior motivação, vamos dizer assim, da Meg após ver a tatuagem, que ela contou essa história engraçada, essa história inusitada, de acender essa vontade nela de poder criar um filme sobre a noiva aos moldes em que ela achava interessante, trazer para o cinema na atualidade. Um fato, assim, que me surpreendeu, que eu achei realmente muito interessante, foi que a Jessie Buckley, além de fazer a noiva, ela interpreta a Mary Shelley no filme. E eu achei interessante utilizar a noiva como um meio para se expressar no mundo, ainda mais nessa carga mais político, social, em que a noiva é inserida, levando em consideração essa narrativa. Então, eu percebi que esse uso da Mary Shelley foi mais como um monólogo, por exemplo. A noiva sendo usada nessa narrativa como uma forma de expressão, tanto que as falas da noiva, elas não são nem às vezes diretamente um diálogo com alguém, com Frankenstein, são palavras ditas que expressam alguma emoção ou descrição. Então é um recurso utilizado de uma forma que a gente pode remeter mesmo ao estilo da diretora ao filme, que é uma rebeldia, uma loucura, uma estética mais punk, e é um mecanismo de protesto, essas palavras ditas, proferidas, às vezes sem uma conexão, de frases, mas as palavras mesmo por si só, elas têm uma carga emotiva. Então eu entendi essa interpretação como monólogo e nada melhor do que a Jessie Buckley para fazer esse monólogo, para interpretar a Mary Shelley, a noiva, que praticamente são a mesma pessoa, é a Mary Shelley falando por meio da noiva para os espectadores, para o Frankenstein, para os personagens, aquela sociedade da época de Chicago de 1930, porque é um filme de apelo emocional, mas principalmente político-social. Então, só pelo título A Noiva e não ser
A Noiva de Frankenstein, já traz essa mensagem de individualidade, de que ela, como um ser único e não somente uma companheira, uma pessoa que retornou à vida para ser uma companheira, né, de Frankenstein. Então, assim, para mim, há muitos pontos positivos, principalmente em relação à interpretação, ao desempenho dos atores. Eu amei realmente o desempenho do Christian Bale também. Eu vi que ele teve que aprender a dançar, ter aulas de dança para fazer esse papel, uma coisa extraordinária. Realmente uma surpresa, assim, algo que eu não esperava. E a identidade visual do filme, assim, para mim tá maravilhosa. A fotografia, o design de produção são realmente muito, muito bons. Eu assisti em IMAX, então minha experiência foi realmente muito boa. O que eu posso dizer da identidade, da marca identitária do filme em relação às cores, né? O laranja, o preto ali, muito bem presentes na Noiva, né? Que na versão... São várias versões da Noiva de Frankenstein, mas na versão que originou este filme, A Noiva de Frankenstein, a noiva é vista de roupa branca, o que chama mais atenção ali é o cabelo. Nessa versão a gente tem o laranja, o preto, a marca no rosto, a tinta que depois vai representar vai virar um símbolo, né? De uma resistência, realmente o cabelo como uma extensão emocional, dramática. Então são pontos realmente muito positivos que realmente acrescentaram muito na narrativa e me fizeram gostar bastante do filme e ver eles de forma positiva. Mas o que eu posso dizer de pontos negativos, incômodos, vamos dizer assim, eu não sinto que o filme tenha me agradado 100%. E eu acho que os problemas, eles dizem mais respeito ao que está relacionado à forma como foi conduzida a narrativa. Então, assim, os pontos que eu mais me incomodei estão relacionados ao roteiro. Eu realmente fico um pouco decepcionada quando há o ápice da narrativa ou o clímax, ou você tá no momento em que você deseja que o personagem simplesmente tome uma decisão ali por impulso, que vai te surpreender. E eu esperava realmente disso diante da proposta do filme, de ser um casal de monstros que estão ali vivendo um romance, né? Vivendo uma relação mais íntima. E a loucura é um pressuposto desta relação entre eles. Mas ao invés disso, de desenrolar para algum evento mais envolvente, mais marcante, há cenas de música. Há elementos musicais que, na minha concepção, não contribuem muito para a narrativa, embora seja uma proposta mais divertida, até porque a gente consegue ver a versão do Frankenstein mais desenvolvida, que ele conversa, né? Ele tem as suas próprias paixões e hobbies. Ele tem um ídolo, que é o Ronnie Reed, que é feito pelo Jake Gyllenhaal, e o filme ele não é classificado como musical, embora ele tenha elementos musicais nele, como a dança principalmente, e também em referência à época, tem toda essa questão estilística, até por unir essa irreverência do punk, de algo mais anarquista, mais rebelde. Só que não me convenceu, eu não fiquei envolvida em muitas cenas, por exemplo, as que são de uma perseguição, ou cenas mais brutais de morte, que eu achei muito legais. Sinto que foi muito frenético, talvez, algumas cenas. Poderia ter mais desenvolvimento, poderia ter mais profundidade. Então, não me senti tão envolvida. Até nos momentos em que eu assistia, não estava sentindo que eu estava totalmente presente na narrativa. E isso eu odeio quando eu sinto isso quando eu tô assistindo um filme. Mas essa é a minha experiência pessoal. Eu recomendo que todos vocês assistam para dar a opinião de vocês, que eu quero muito saber. E minha nota para A Noiva de Maggie Gyllenhaal é 3,5 de 5. Para quem não assistiu ao vídeo, um dos primeiros vídeos que eu publiquei aqui sobre os filmes que eu estava mais animada em assistir, A Noiva era um deles. Sou realmente engajada a assistir todos os filmes que eu coloquei naquela lista. E é isso, pessoal. Eu quero saber o que vocês acharam do filme, se vocês estão animados para assistir. Ele estreia agora dia 5 de março nos cinemas. No Letterboxd eu também coloco minhas opiniões sobre filmes, quais são os filmes que eu tô assistindo ultimamente. No Instagram eu também trago mais sobre a cultura pop, sobre a minha rotina, alguns detalhes a mais sobre o meu trabalho.
trabalho. E é isso, eu te convido a se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo. Um beijo!